O livro de Êxodo é uma das obras mais marcantes da Bíblia, carregado de significado histórico, espiritual e teológico. O próprio título, Êxodo, que significa saída ou partida, nos aponta para o tema central: a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e o início de sua caminhada rumo à Terra Prometida. Mas Êxodo não é apenas uma história de libertação física. Ele também retrata uma libertação espiritual, onde Deus estabelece uma aliança com seu povo, dando-lhes leis e um padrão de vida que reflete sua santidade. Esse livro é um marco na identidade do povo de Israel, mostrando como Deus os chamou para ser uma nação separada e conduzida por Ele. Além disso, os ensinamentos de Êxodo transcendem o tempo, conectando-se diretamente à vida dos cristãos hoje, pois ele aponta para verdades eternas: a redenção divina, a necessidade de obediência e a presença de Deus na jornada de seu povo. Neste resumo, vamos explorar como o Êxodo se divide em 3 grandes seções: a libertação do Egito, a aliança no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Cada uma dessas partes revela algo único sobre o caráter de Deus e seu propósito para a humanidade. O livro de Êxodo dá continuidade à narrativa de Gênesis, mas o cenário muda drasticamente. No final de Gênesis, o povo de Israel, representado pelos descendentes de Jacó, desfrutava de prosperidade no Egito sob a liderança de José. No entanto, em Êxodo, a situação é bem diferente. Os israelitas cresceram em número, tornando-se uma grande nação dentro do território egípcio. Isso levou o novo faraó, que não conhecia José, a temer seu poderio e, por isso, escravizou o povo. Esse contexto de opressão se tornou o palco para a ação de Deus. Durante 400 anos de escravidão, os israelitas clamaram por libertação e Deus ouviu seus gritos. Esse momento de sofrimento não era apenas uma questão de política ou sociedade, mas também uma preparação espiritual. Deus estava moldando as condições para demonstrar sua glória e fidelidade à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Tradicionalmente atribuído a Moisés, o livro de Êxodo apresenta uma narrativa rica que reflete a cultura oral de um povo que preservava suas histórias como expressão de sua identidade. Além de registrar eventos históricos, Êxodo também possui um propósito espiritual: mostrar que Deus é soberano sobre todas as nações e fiel para cumprir suas promessas. Compreender esse contexto é essencial para mergulhar na história que se desdobra nas próximas sessões, onde Deus assume o papel de libertador e guia. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 grandes seções, cada uma com um foco específico: a libertação do Egito, a aliança no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Juntas, essas partes formam uma narrativa contínua que revela o caráter de Deus e seu propósito para o povo de Israel. Capítulos 1 a 18. Libertação do Egito. A primeira parte de Êxodo é marcada pela libertação do povo de Israel da opressão egípcia. Nos capítulos iniciais, vemos o cenário de escravidão e o crescimento da angústia do povo sob o jugo do faraó. É nesse contexto que Moisés entra em cena, um homem hebreu que, milagrosamente salvo de um decreto de extermínio, cresce na corte do faraó. Após um período de exílio no deserto, Moisés é chamado por Deus na sarça ardente para liderar a libertação de Israel. Deus envia Moisés e seu irmão Arão para confrontar o faraó, culminando em uma série de 10 pragas. Essas pragas demonstram não apenas o poder de Deus, mas também sua supremacia sobre os deuses egípcios. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, leva diretamente ao evento da Páscoa, onde o sangue do cordeiro nos umbrais das casas protege os israelitas.
Finalmente, o faraó liberta o povo, mas logo muda de ideia, levando ao dramático episódio da travessia do Mar Vermelho. Deus abre o mar para seu povo passar e destrói o exército egípcio, garantindo a libertação completa. Capítulos 19 a 24. Aliança no Monte Sinai. Após sua libertação, o povo chega ao Monte Sinai, onde Deus se revela de forma poderosa e estabelece uma aliança com eles. O capítulo 19 descreve Deus descendo sobre o monte em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem densa, simbolizando sua santidade e majestade. Nesse momento, Deus entrega os 10 mandamentos, que formam o núcleo das instruções divinas. Esses mandamentos não são apenas leis morais. Eles representam o padrão divino para um relacionamento com Deus e uns com os outros. Além dos 10 mandamentos, Deus fornece diretrizes adicionais que abrangem questões civis, sociais e religiosas. Essa seção destaca a aliança como um pacto condicional. Deus promete bênçãos e proteção em troca de obediência e fidelidade. Capítulos 25 a 40. Construção do tabernáculo. A última seção do livro foca no tabernáculo, o local onde Deus habitaria entre o seu povo. Deus dá instruções detalhadas para sua construção, incluindo materiais, dimensões e propósitos específicos de cada item, como a Arca da Aliança e o candelabro. Durante esse período, ocorre o episódio do bezerro de ouro, um momento de grande infidelidade por parte de Israel. Enquanto Moisés está no monte recebendo as instruções, o povo, impaciente, cria um ídolo para adorar. Esse ato provoca a ira de Deus, mas Moisés intercede pelo povo, destacando seu papel como mediador. Ao final, o tabernáculo é concluído e a glória de Deus o enche. Isso simboliza a restauração do relacionamento entre Deus e Israel e sua presença contínua no meio do povo. O livro de Êxodo não é apenas uma narrativa histórica. Ele carrega mensagens universais que continuam relevantes para os dias de hoje. Entre elas, 3 se destacam: libertação, aliança e presença de Deus. Libertação. Êxodo começa com um Deus que ouve o clamor de um povo oprimido. A libertação de Israel não é apenas um ato de compaixão divina, mas uma demonstração do poder de Deus sobre todas as nações e autoridades. Ao confrontar Faraó e vencer os deuses egípcios, Deus revela que ele é o único soberano. Esta mensagem de libertação vai além da dimensão física, apontando para a redenção espiritual que encontramos em Jesus Cristo, o verdadeiro libertador. Natã. Aliança. No Monte Sinai, Deus formaliza sua relação com Israel por meio de uma aliança. Os 10 mandamentos e as leis subsequentes fornecem diretrizes para um relacionamento santo com Deus e com os outros. Essa aliança é condicional, baseada na obediência, mas reflete o desejo de Deus de ter um povo separado para Ele. Presença de Deus. A construção do tabernáculo e sua consagração no final de Êxodo são momentos significativos. Eles simbolizam o desejo de Deus de estar no meio de seu povo. O tabernáculo, com sua ordem e detalhes precisos, aponta para a santidade de Deus e para Jesus, que no Novo Testamento é descrito como aquele que tabernaculou entre nós. João 1:10-4. Essas mensagens centrais formam o coração de Êxodo e revelam um Deus que é libertador, fiel à aliança e presente na jornada de seu povo. O livro de Êxodo não apenas narra eventos passados, mas também oferece lições atemporais que podem transformar a vida de seus leitores. Aqui estão 3 principais. Confie em Deus nas adversidades. A história de Israel no Egito ensina que, mesmo em meio às dificuldades, Deus não abandona seu povo. Embora os israelitas enfrentassem uma opressão terrível, Deus ouvia seus clamores e, no tempo certo, interveio.
Essa lição nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Obedeça, mesmo sem entender completamente. A travessia do Mar Vermelho e as instruções sobre o maná são exemplos claros da importância de obedecer a Deus, mesmo quando suas direções parecem desafiadoras ou misteriosas. Os israelitas aprenderam que a obediência traz proteção e provisão divina. Da mesma forma, somos chamados a seguir as orientações de Deus com fé, confiando que Ele tem um plano perfeito. Valorize a presença de Deus na jornada. A construção do tabernáculo ensina que a presença de Deus é essencial em nossa caminhada. Assim como Ele habitou no meio de Israel, Deus deseja estar presente em nossas vidas hoje, guiando-nos e fortalecendo-nos. Essa lição nos convida a buscar intimidade com Ele diariamente. Essas lições práticas fazem de Êxodo um livro vivo e aplicável, nos inspirando a viver uma vida de fé, obediência e comunhão com Deus. O livro de Êxodo é repleto de detalhes fascinantes que enriquecem sua narrativa e destacam sua profundidade teológica. Aqui estão algumas curiosidades. O significado do nome Êxodo, essa palavra Êxodo, vem do grego Êxodos, que significa saída ou caminho para fora. Esse título resume a essência do livro, a saída do povo de Israel da escravidão no Egito para a liberdade. A conexão com o Novo Testamento, na Páscoa instituída em Êxodo, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que é chamado de Cordeiro de Deus. João 1:29. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os israelitas, o sangue de Cristo redime a humanidade. O tabernáculo como símbolo profético, cada detalhe do tabernáculo tem um significado. A Arca da Aliança, por exemplo, simboliza a presença de Deus e seu pacto com o povo. O próprio tabernáculo aponta para Jesus, que habitou entre nós, João 1:10-4. Essas curiosidades ajudam a conectar o Êxodo à história da redenção e mostram como sua mensagem permanece viva até hoje.